Muito bem. Alô, oitavo ano. Alô, galerinha do oitavo ano. Que bom, hein? Já é quinta-feira, quase no final de semana. Que maravilha. Estamos de volta, prometi, e estou de volta. Eu, Leandro Rodrigues, mais uma vez, com a turma, com a galera do oitavo ano, para falar um pouquinho de língua portuguesa. Tá bom? Já dá quase para ver o final de semana, hein? Quinta-feira, 27 de janeiro de 2021. Bem-vindos. Ótima quinta-feira para todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre língua portuguesa e variações linguísticas. Combinado? Vamos lá, então? Olha, esse nosso assunto desta semana, variação linguística, continua sendo o assunto que a gente vai trabalhar aqui e eu vou colocar na tela para vocês aqui, ó, para que vocês possam acompanhar, tá bom? O nosso assunto, então, variação linguística, um assunto muito interessante. Só que antes aí de entrar no nosso conteúdo de variações linguísticas, tá? Nesse nosso Brasil tão grande, de dimensões continentais, é sempre bom deixar muito claro que você mantenha todos os cuidados em relação à pandemia, em relação ao isolamento social, tá? Sempre que nós chegamos aqui na escola, toda a equipe, os professores aqui do CEPI, doutor José Feliciano, tá bom? Galerinha do oitavo ano, sempre a gente chega de máscara, tá? Máscara, álcool em gel, distanciamento, certo? Para manter aí a segurança em relação à pandemia do coronavírus, tá bom? Aqui é o álcool, tá? Sempre utilizando o álcool em gel, é sempre muito importante a gente conscientizar. E vocês também, claro, em casa, aí pode conscientizar a família, os vizinhos, os amigos, tá bom? Para manter o distanciamento, manter os cuidados, né? Manter os cuidados. Usar o álcool gel sempre, higienização é importante, máscara, distanciamento, tá bom? É o que a gente sempre faz aqui. Toda a equipe aqui do CEPI, José Feliciano, quando chega, a gente sempre toma esses cuidados, tá bom? E aqui, nesse momento, eu tirei a máscara para facilitar a nossa comunicação, mas eu estou dentro da sala de aula bem distante, estou aqui isolado, bem distante dos demais, tá bom? Somente eu aqui dentro da sala de aula, eu tirei a máscara para facilitar a nossa comunicação, mas é sempre muito importante a gente reforçar os cuidados aí com a saúde, com a higienização, afinal de contas, estamos na pandemia ainda, tá bom? Sempre muito bom tomar os cuidados, devidos cuidados aí, para todos, até esse momento aí, passar essa situação, a pandemia, a vacina já está aí, então é importante a gente manter os cuidados. Combinado? Muito bem, então. Olha, feita então essa pequena introdução, lembrando que vocês em casa também têm, é muito importante que vocês tenham esse papel em casa com a família, também com os amigos, com os vizinhos, de repassar essas orientações e esses cuidados aí. Combinado? Galerinha, vamos lá então? Variação linguística foi o assunto das aulas anteriores, que nós conversamos bastante, inclusive até realizamos algumas atividades, nós vamos corrigir ainda, tá bom? Mas hoje quinta-feira eu quero tratar com vocês ainda sobre esse assunto e falar um pouquinho agora sobre o preconceito linguístico, tá? Esse preconceito linguístico. Preconceito é uma palavra que a gente escuta bastante por aí, né? Nos dias de hoje. Preconceito em relação à raça, preconceito em relação à condição social, preconceito em relação a vários aspectos, né? Infelizmente, é uma palavra que a gente escuta bastante, o preconceito em relação a, a, a vários aspectos aí, a condição social, financeira, enfim. E o preconceito é um tema que deve ser trabalhado também na escola. Afinal de contas, é um sentimento muito negativo, muito ruim, que infelizmente a gente hoje, até hoje, ainda vê frequentemente notícias relacionadas ao preconceito, principalmente ao preconceito em relação à raça, à cor. Não é isso? Bom, para começar então, o que é o preconceito? Como que a gente define o preconceito? Preconceito é aquele julgamento que a gente faz, no geral, o significado da palavra preconceito, independente do assunto. Preconceito é aquele julgamento que a gente faz, é aquela visão pessoal, subjetiva que a gente tem, aquele julgamento que a gente faz sem conhecer a pessoa, sem conhecer ou o objeto, ou a situação, o objeto, a pessoa, da qual a gente está fazendo juízo, né? Então, é aquele julgamento que a gente faz de alguma coisa ou de alguém sem conhecer realmente, sem conhecer verdadeiramente aquela pessoa ou, né, ou alguma coisa. A gente faz aquele julgamento precipitado sem conhecer realmente. Isso é o preconceito, que é um sentimento negativo, né? Agora,
Em se tratando de preconceito linguístico, né, já que ficou claro o que é preconceito, o que é preconceito linguístico? Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente ou seja por escrito, né? Então, se alguém julga uma pessoa ou uma situação, tem preconceito sem conhecer aquela pessoa, ou sem conhecer, né, sem ter conhecimento real, o preconceito linguístico é outra forma de preconceito também, né? A pessoa acaba criando um preconceito apenas pela maneira daquela pessoa falar ou escrever, né? Acaba se criando esse preconceito linguístico. Algumas pessoas escrevem de uma maneira diferente, falam de uma maneira diferente, então acaba se criando aí esse preconceito linguístico, o que é muito ruim e muito desagradável também, né? Olha, o parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais criticado, rebaixado é o falante. Dizemos que o preconceito linguístico é social porque no nosso país, a educação e renda estão interligados, tá? Ou seja, a educação e a renda no nosso país têm uma ligação. Ou seja, as pessoas que muitas vezes, pela condição social em que estão, essas pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à escola, né? acabam sofrendo esse preconceito linguístico pela forma com que escrevem ou pela forma com que falam, né? Se a criança não frequenta a escola, geralmente porque a sua família vive em condições de extrema pobreza, porque tem casos assim, né? No nosso Brasil, no nosso país, tem algumas famílias que vivem em casa aí de extrema pobreza, não têm acesso às ciências nem a essa norma culta, o que deixará ainda mais afastado de exercer plenamente a sua cidadania. Ou seja, nós temos no nosso país, como a gente já conversou, nós temos a norma culta, padrão, que deve ser seguida, mas nós temos uma variedade imensa, uma grande variedade, né, de falas, de variações linguísticas. Cada região do país, estado, região, fala de uma maneira diferente. Então, a fala é muito dinâmica. A fala é característica de determinadas regiões, de determinados grupos sociais, né? De determinadas pessoas. Nós falamos a língua portuguesa aqui no Brasil, né? Com a nossa característica, e o Brasil é muito grande. Vocês sabem, vocês aprenderam já na aula de geografia, o Brasil é imenso. Todo o continente europeu, né? Todo o continente europeu cabe dentro do Brasil e ainda sobra espaço ainda, né? Pode confirmar depois com o professor de geografia. Ou seja, é um país gigantesco. E num país tão grande, é claro que não existe uma unidade na hora da fala. Quando as pessoas se comunicam, conversam no dia a dia, não existe uma unidade, uma única forma de falar. Existe a norma culta, existe a língua padrão, que deve ser conhecida, deve ser seguida, mas existe também a língua falada pelo povo. Então, existe a diversidade, várias formas de falar, de se comunicar. E essa variação acontece de norte a sul, como a gente já conversou nas aulas anteriores, né? No sul fala-se de uma forma, no centro-oeste, no norte, no nordeste, então tem essa variedade. O mais importante é que a gente conheça a norma culta, padrão, a nossa língua, a norma culta, a norma padrão, mas que a gente conheça também a nossa língua falada no dia a dia, a língua do povo, a variedade linguística, as diversas formas que o nosso povo brasileiro tem, né, de se expressar, de se comunicar. Nós devemos ter conhecimento da norma culta, padrão, mas temos que respeitar e temos que ter conhecimento também de que existe, né, de que existe uma outra forma de se comunicar também. Tá bom? Isso é muito importante. E daí que vem esse preconceito linguístico, né? O fato das pessoas não conhecerem ou não entenderem que existe essa variedade no nosso país, tá bom? Bom, é o seguinte então, nosso assunto de hoje é o preconceito linguístico em relação aí à variedade de culturas e de situações sociais que tem no nosso país. E o nosso principal foco aqui é o
respeito a essa variedade. Saber que ela existe, respeitar, ter consciência e saber que a gente utiliza a norma culta e também a língua coloquial no dia a dia, dependendo da situação. Tá bom? Já já a gente continua.